and welcome to our second episode of The Best of Both Worlds, O Melhor de Dois Mundos. We are having a program that allows Americans and Brazilians to learn about each other's cultures through stories of friendship and business partnerships. Our goal is to create a thriving community of Brazilians and Americans so that together we can have the best of both worlds. And we invite you also to become part of this community on Cape Ann and beyond. Hi, Cristiane, how are you today? Hello, great to be here. That's good. So it's really funny. We decided, it just came to us yesterday, that we were going to talk about time today. Yes. But just summarizing a little bit, our first experience last week on our first show, it was interesting because we have a goal of having half the program in English and half the program the same content then done in Portuguese, so we figured half an hour each one. But we both came to the conclusion at the same second that we had said everything we needed to say, and we just stopped, and I'm not even sure how long the previous program was. But I will say that we always have this challenge between time and quality. You want to get things done within a certain amount of time, by a certain day, by a certain hour, by a certain minute. At the same time, if you go too quickly, you have poor results. It's not sustainable, it's not beautiful, it's not good quality. On the other hand, if you spend all your time making something perfect, first of all, it never will be, and then you're going to miss the time. So there's always that challenge. And to make it interesting, we have that challenge especially because Brazil and the United States have very different concepts of time. And I have a very interesting perspective because I also lived in Japan, where they have yet the other extreme. So just to overgeneralize in a big stereotype, Brazilians in general are almost never on time. Americans are usually on time, and Japanese are almost always on time. They have buses that arrive at 8:03, and you're first of all wondering why they would say 8:03 on the schedule, and then you're wondering how that bus shows up at 8:03. Yes. But today we're talking about Brazil and the United States, Yes. And to make it even more interesting, first of all, Cristiane. Yes. You spent extra time today. Yeah. I think that's why you were 3 minutes late, because you brought me this lovely coxinha. Yes. This coxinha I am going to be eating while she's talking. It is a lovely fried, like a fried kind dough. of a snack dough, and inside is chicken and like mashed potatoes and all kinds of things. And Cristiane, what did you bring today from the American culture? Okay, today, I don't know if you can smell it, but this is fresh baked chocolate chip cookie I got at the cafe on Main Street, Gloucester. Amazing. I'm so excited. And we both have, you have coffee or you have water? I have water. Water, and I have coffee. Okay, so now let's talk about time. So, right. First of all, stereotypes are based on experience and facts, but they're also stereotypes. And Right. Fortunately, we can bust the stereotype and still look at it because Cristiane, she's Brazilian, but she's almost always on time. Yeah. And I'm an American, and I'm usually on time, but when I started being friends with Cristiane, Yeah. I found myself becoming a little relaxed, thinking, oh, it's okay if I show up 10 minutes late, or not late, but because it's not late if you're Brazilian, right? Right. I learned quickly Cristiane is more punctual than I am. So today I even got like worried I wasn't going to be here by 1:30, and I was sure I wasn't, and I like knocked myself over, and I got here. I'm like, where's Cristiane? So even that's a stereotype. She's usually on time, but not today. She was 3 minutes late. So anyway, Cristiane, Yes. I have a question for you. Yes. What's it like being a Brazilian that's usually on time? Tell us, like, when you're in Brazil, or when you're in the United States, or when you're with Brazilians here, or when you're with Americans here. Is there a difference? Okay. No, great. Welcome to the show. I'm very happy to be here, and this is a fun topic. I hope you enjoy too at home, and we hope that you can relate to it. When we talk about stereotypes, we're talking about a culture in general, but like a person itself, it's not only about the culture. Culture is just a part
of someone's personality. And for a personality type, I'm the one who's always, I like to be on time. I'm a big planner. Like my agenda is my best friend. I have one here. Yes, so, but in general, like Kristen experienced, and she knows, if you're in Brazil, depends on the time. Like Brazilian takes their work very, very seriously in general. Like, so we on time for, in terms of work, in terms of doing things that we are responsible for. But like, if you're doing a gathering, if it's a birthday party, if you're inviting someone, like friends, like Brazilian friends for dinner, what we usually do with timing, because Brazil is more relaxed and they tend to be a little bit late. So if I'm inviting some friends for dinner and I want them to be there by 7, I'm gonna send an invitation and ask them to come at 6:30, because All friends or Brazilian friends? Brazilian friends. So that way I know I have 30 minutes. They have a 30-minute buffer. So I know I'm not going to be late with my dinner. You know, I know, okay, I'm going to say 6:30, but they're probably going to be here by 7. So this is like a way we do it. Like, it's very common in our culture to schedule things like half an hour earlier, right, or an hour earlier, in order to be on the time that we wish them to be. Right. And one of the things that I hated at first, and then I loved it, and then I wasn't sure how I felt about it, but in Brazil, Brazilians are very big on their birthdays. Yes. Brazilians will throw their own birthday parties even, and it's wonderful. And Brazilians, like Christiane said, often dinner even will start at 8 or 9 o'clock. Yes. So on a weeknight, a Brazilian will have a birthday party starting at like 9 o'clock. Okay, and they'll invite, and I had a party, I invited all my Brazilian friends, and like almost all of them said they were coming. Yeah. And let's say, I don't remember, there was 50 of them. Yeah. So at 9:30, no one's here yet. At 9:45, and then at 10, some people start to dribble in. And you're starting to freak out, and you're wondering, does nobody love me? And then at 11, your house is full. And then people are up till 3 in the morning, and then they go home. They take a quick nap, they get dressed, and they get to work. And usually on time, I have to say, okay? But you don't, this kind of goes over with, we talked about last week, Brazilians don't like to say no to you. But let me ask you a different question. When you invite your Brazilians here, yes, to come to a dinner at 6:30 that's really going to start at 7. yes. Is there a general amount, what percentage of people actually arrive on the time you said it was, just in the more or less? And what percentage arrive like half an hour later? And what percentage even arrive later than that? Just in general. Oh, it's very scattered. I think, I'm not really sure. Let's say, I think, I don't know, 25% will show on time. On time. Yeah, and then the other 50% might show at the time, like half hour late, the half hour that I planned that they could be late. And then some people might show up at the end of the party. And it's okay, like a right? Brazilian barbecue. Yes, I mean, because the idea of having a gathering, having a birthday party, having a dinner, have a Brazilian barbecue is to have fun. So if they show up, great, we're having fun, you know, like the time is not important at that moment, because the most important thing is that they are there and we are together and we are celebrate. And there we go. Time is not important at these circumstances, but like I said, for work, for like compromise, it's important. Like we. So, which leads me to my next question. And I know you don't speak for all Brazilians, right. Okay? Right. Now you're Christiane, the therapist, and the life coach that actually helps people, right? Yes. Get in sync. So for you, because you even said to me the other day, time is money, right? Yeah, I say for Americans, time and is for money. the city here that we are located. Okay. And so let me ask you what you think about that idea that time is money. And on the other hand, as you just mentioned now with your social life, when is time important and when is time not important from your perspective? Right. So like I said, time is important in terms of work and things that are that we take seriously. And it's not important, like I said, if we're having fun, if it's a social gathering, or even in terms of, you know, what's the goal of the meeting?
You know, and in Brazil, for Brazilians, everything is about fun. Like, so if there's not like a certain goal or some results that you need to get, then if it's just fun. So even a business lunch, right? And that's when business is also personal, because you have a client, you take him to lunch. Isn't it possible that lunch could be 2 or 3 hours long? It is. Like, Brazilians like to talk about other things besides business too, right. to create Yes. that connection, because I feel like the connection is important to Brazilians in order to feel the trust, like feel that you can trust that professional, you can trust that person. So and so you would say spending time is an important investment in the relationship. And so that's when time is money, because you're not looking at the clock. You're investing your time, which is precious, into learning to get to know the other person. So when you're with them, time doesn't matter. But later, your time with that person can yield. I mean, that what I'm saying is time's money in a different way in Brazil. Or no, relationships are money. Relationships is more, are money. Exactly. There you go. I think if we have to reverse the Relationships are money in stereotype Brazil. for Brazilians, usually relationship is money. Like, the more connections you have, and the Yep. more people, the more, you know, like, if people trust you, if they like you, they can get you places. I have another phrase that I usually say: if you have a good friendship, you have everything, because friends will save you in times so of nice. anything. So for us, relationship is very important, and quality of time is so important. there you go. There's an example where you have the best of both worlds, because we can together value time, be on time, and understand that time, we only have a certain amount of it, and every minute we have to make the most of it. And on the other hand, our relationship, our friendship comes first. So that's why if Christiane calls me at 11:30 at night and says, I need your help, or please come over here, I'm not going to look at my clock and go, I'm going to just go. So that's where you can also learn from, and I just dropped something on the floor. Learn something so that Americans could learn more about how to better integrate their personal and professional life and put relationships more at the forefront. And Brazilians can learn more possibly about punctuality. Because even in business, yes, you're more careful, but I would still argue at even a business meeting or coming to work, people aren't exactly on the dot maybe as they are in the United States, which also, it's not a good thing or a bad thing, right? It's just the way people deal with time. So, yes. You said you are a planner girl, you're a calendar girl, right? And they say agenda in Portuguese, which has a different meaning in English. It means motivations. Your agenda is like, what are you planning to do, right? And here it comes together, right? So, we also talked about in the beginning how there's time and there's timing. And you and I both believe that divine interventions at work bringing us together, right? So as I was getting ready to leave to come here today, I thought, oh, I forgot about this present that had arrived for Christiane from Germany, by the way, that I ordered. Wow. And I felt so bad because I was going to give it to you on Saturday when we were going to an event, and then we ended up not going to the same event. Then I was going to go to you, I was like 3 or 4 different times, I was like, I want to give this present to Christiane. And I felt like I was late, right? Yeah. But now I realize it's perfect timing, because as we say, God has other timing. So Christiane, you said you live by your agenda, right? Yeah. So I got you this brand new bullet journal with your name on it. Wow. So open it, take a look. It's the perfect. Thank you. It's the perfect plan. Oh, and here, look. Ooh, You have this too. wow. You have, it's a combination. It's a time slash, it's not a time manager calendar. It's a life organizer. So if you're somebody like me and you have sticky notes all over the place and 5 different systems, this helps you focus and organize, and it has made my time management like so much better. But it's also a place where you can put your doodles, your books you want to read, your dreams. Like, so in other words, it's also a great resource for someone like Christiane, who's already super organized, because this is going to take you, Christiane, to the next level, okay? Yay. So I just wanted to tell you, I'm so glad you're my friend. It's a little early Christmas present. And so I look forward to us together looking at each other's bullet journals and helping each other have the best year. Which brings me to the last question. Yes.
Thank And you. that I is, loved it. oh, thank you, Christiane. So, my question to you is, you are a calendar girl. And I'm sure all of our listeners, both Americans and Brazilians, are dying to know, you're a mom, you're a wife, you have a house, a new house, you work out, you have a coaching practice, you're a therapist coach. I have to say that because you are trained in therapy. It's a big part of your coaching people for their also business goals. But tell us, first of all, tell us what a typical day is for you. How do you, Christiane de Romero, organize your time right now, daily, weekly, and how is it going to be different in 2023? If it's going to be different, maybe you're going to keep it the same. Excellent. Well, thank you so much for the gift. I loved it. I can't wait to use all of it. And I think it's going to be very, very helpful. And I recommend everyone to have an agenda, because for some time I have a resistance using agenda, because I didn't want to be using planners. Yes. Using planners Yeah. in order to be. I didn't want to have the feeling of being enslaved by a notebook or like a calendar. But When did that change? When did you it change your changed mind? when I started learning my own personality, because I like previsibility in my future. So I noticed that if I can plan or make goals and put it in a paper and I can visualize, it calms down my my anxiety or my perspective. It helps me organize, take everything from the head and put it in a paper. So this way it's visual. So my typical day is usually I wake up, I don't know, like 10 to 8 in the morning. I wake up. I don't drink. I'm not a big coffee drinker. No, my coffee is taking a shower. And by the way, this can be another episode. Oh, Brazilians love Brazilian taking showers. Brazilians take 4 showers a day sometimes. Okay, keep going. Yeah, so I take a shower in I'm the a morning. 5 minute. I don't drink I'm a coffee. 5 minute in and out. How long do you take on your shower? I don't know. Say 5 to not that 8 long. minutes. Yes. So you're quick. Okay. Yeah, so the shower is my coffee, and then I get up, I get my son ready. We go to, I drop him off at school, and then I start my work. I'm not a really morning person, so I'm moody in the morning. You are? I am. I need some time, and because I know myself, I need some time just to wake up. I don't like to be rushed. And I drop off my son at this, and then I drop him off at the school, at preschool. And then I have my job, but I usually have like 30 minutes just to relax, open up my notebook, and just So when do you get ready? Like by 9:30 is my first client. So when do you get ready? Like how long does it take you to do your hair, your makeup? Oh, usually like an hour to get myself ready and get my son ready. And what time are you getting yourself ready? Between 8 and 9. Okay. Like 1 hour. So you to drop get him off everybody. like at 9? At 9, and then I start my first client at 9:30. I stop for lunch, and then by 5:30 I pick him up, and then we go home and we have lunch. And between this time that he's at the school, I do my work. I create content for my Instagram, do videos, phone calls, follow-ups. Have my clients in. And also Do you have exercise. Yeah, I want to hear about the exercise because I need to join you at the Y. I'm working on that. But how much do you have an hour where you just do your Instagram videos, and then you have an hour where how do you that time between? How do you spread out? Yeah. I'm a very feeling person. So if I don't feel like doing something, I'm not gonna force myself to do it. So I'm not very strict. Like I said, I have the agenda with my priorities. But my priorities are my clients and my son and the house. Okay. And then based on that, after that, if I have the time, I will just go to the gym. So I don't force myself. I go to the gym this time every single week. You don't? I don't like that. I don't like that rigidity with me. I like the flexibility. Okay, so I need help because I put too much pressure on myself. Then I end up not going to the gym at all. That's why. So I usually how many times a week do you do it? So twice or 3 times a week I like to do exercise, and I'm forcing myself to do 40 minutes cardio. Oh, that's good. Every time I do. But I try not to be too critical with myself if I don't handle one of those activities. I'm like, okay, it didn't work out. I don't feel like it. I'm not gonna do it. And at the same time, I'm like, okay, Chris,
you got to work out. You gain a little bit of weight. You're eating a lot of chocolate. So you're talking to yourself. You're giving yourself therapy. Of course. And this is like how I teach my clients to be I was their gonna own say, motivators. I called you up because you're giving me a month free membership where you go. And I can start any day with you. And it's not like I'm already up since 7, like 9 o'clock, whatever. But the first time we were going to go to the gym together, and then I found out later you hate things being canceled at the last minute. So Yeah. but you didn't tell me that day. But it's like 9, it's like you're coming to pick me up at like 10 till 9 and it's like 8:30. I'm like, Christiane, I don't think, and I really want you to talk me into going to the gym because you're the only reason I'm going to go. But you're like, you know what? If you don't feel like going to the gym, you had a bad day yesterday, that is totally okay. We are not going to the gym. You don't have to go, which was great. But on the other hand, I wanted you to go, Kirsten, get your butt in the car. We're going to the gym. So that's the other thing. Yeah, so that's finding your own balance. I think this is the crucial thing. Because I have to figure it out. Sometimes you have to force yourself to do something. You be like, no more excuses. You're going to do 40 minutes cardio and I don't care. Just keep going, keep moving. And then sometimes you just need to relax because otherwise we're going to go crazy. Like the tendency here in New England, in Boston, is to be rushed and to be pressured all the time. So this is also generally stereotyping. No, but it's true. But the culture here is like rush, do the more and people results eat lunch. you do. Did you think it was weird people eating lunch at their desks, at their computers? Because when I was in Brazil, also everybody gets lunch tickets from their employer. Yeah. They're literally coupons that are valid at like almost all the restaurants in the country because they're actually saying to their employees, we're paying for your lunch, go out and get some lunch, right? So when I was in Brazil and I was the head of a sales team, I would bring and I had a housekeeper in my house that cooked for me also. I would have her make me like a homemade lunch, right? And I'd come into the office and they'd all laugh at me. And they would say, are you going to share your lunch with us, Kirsten? And they felt sorry for me because I thought I was being productive and I was working through lunch and I don't have time for it. But my colleagues and even the people that on my team, I was their boss, they actually were basically telling me that's not productive in Brazil. To be the person sitting at your desk working while everyone else is out at lunch, building the relationship, talking about stuff maybe they don't want to talk about at the office, enjoying their time and that's the other thing. It really is important, what I like about Brazilians, to enjoy your life to the fullest extent possible. So I can be alone sitting at my desk, eating lunch and being productive, or I can enjoy my life, go to lunch with Brazilians for free because I got these lunch tickets, right, and end up being productive when I am back on the job. And that's something that I learned about how when time is not as important as the relationship, but in the end, that time you're investing in the relationship is worth a lot of money in the end. So it's worth a lot more down the road. You have to give up your instant gratification, which seems weird saying gratification, not eating lunch at my desk, because also these are wonderful things, like having a nice lunch with your colleagues is nice. So anyway, what is the one thing though? Is there anything you're going to do different before we wrap up and go into the Portuguese version of the show? Is there anything you're going to do differently in 2023? Yes, there's always this goal that sometimes I keep, kind of failing it, is like drinking more water. This is like every time I make a list of goals, it's like the first thing is drinking more water. And I realize that when I exercise, I drink a full bottle of water and I'm like, this is like a domino effect. You're getting your exercise, you're drinking more, like I'm drinking more water. And how could it be better? So maybe like be more strict with myself, like exercising three times a week and consequently drinking more water because it helps the focus, it helps the skin care, you look I would look healthier and happier, and it's just part of my whole productivity. The happier I am, the more productive I am. So in that book, there's a place to keep track of your water consumption on your habit tracker page. So you can actually measure how much water you're drinking. Yay. Although there's also that question, when you spend so much time documenting your life instead of living it, what's that balance? Right. All right, so I think this has been a great conversation. What's your takeaway? My takeaway is
always doing my best, like every day doing my best with my planning and keep that flexibility, but also pushing myself to do So trying to be better. on time, but having grace when that's not what matters the most, right? Right. And so we would also like to invite all of you to enjoy with us the best of both worlds on Cape Ann and beyond. Yes. Gente, sejam bem-vindos ao nosso programa O Melhor dos Dois Mundos. Esse é um programa para os brasileiros e para os americanos que querem explorar mais um pouco das duas culturas, integrando, né, e fazendo o melhor dos seus dois mundos. Em cada episódio, a gente vai compartilhar experiências pessoais, culturais, e aí vocês vão descobrir o que cada cultura tem de melhor e de única e de fascinante que vocês podem integrar no seu dia a dia. Então a gente quer te convidar para fazer parte da nossa comunidade, onde a gente possa aprender um pouquinho mais sobre as duas culturas e ter relacionamentos, amizades e criar também parcerias de negócios. Então sejam bem-vindos, estou aqui com a Kirsten Helene, vou fazer algumas perguntas para ela. E Kirsten, você pode falar para mim como que a gente geralmente faz essa generalização, né, de que os brasileiros não são tão bons com o tempo, que os americanos são mais pontuais, e aí você falou também que no Japão as pessoas são extremamente pontuais, né? Extremamente. Exato. Então compartilha aqui para nós como é para você, tá morando aqui nos Estados Unidos, tem uma amiga brasileira, como é que é essa questão para você do tempo? Pois é, e no primeiro lugar, o primeiro país estrangeiro que eu conheci foi Japão, depois que me formei na universidade. E quando eu fui para o Japão, foi muitos anos atrás. Fiquei super nervosa o tempo todo, porque embora que fosse os Estados Unidos, eu não estava na hora sempre. E em Japão, o trem chega às 8 horas e 3 minutos. E nem sei porque eles colocam 8 horas e 3 minutos, mas também chega na hora, né? Mas quando eu saí do Brasil, eu estava grávida com meu filho, que o pai é brasileiro de descendência japonesa. A gente foi para Brasil e foi outro extremo. A gente, por exemplo, entrou em um banco para trocar dinheiro de dólares para nessa época foi cruzeiros. E o cara falou, só um minutinho, o João está almoçando, vai voltar daqui um pouco, né? E já era 1h da tarde, né? A gente sentou. Depois 1h30, chega o João, ok? Eu pensei, que país é isso, né? Porém, eu sei que como você falou, que é generalização, estereotipo, né? E os estereotipos têm alguma raiz, alguma base na realidade, na experiência. Sim. Mas, por outro lado, o estereotipo é muito generalizado, né? E você é um exemplo que quebra o paradigma, ou seja, o estereotipo, porque você quase sempre chega na hora. Eu, com você, no começo, quando a gente fez amizade, ou seja, eu sou muito melhor que antes, chegando no tempo, porque meu marido não é o brasileiro, agora é o Tom Martin, graças a Deus. Ele sempre sai antes, ele nunca tinha um ticket para alta velocidade, porque ele sai um pouquinho cedo e chega na hora, né? Estou tentando, mas com você fiquei um pouquinho, a minha cabeça, né? Brasileira, né? Então, a gente tinha marcado, né? 8h30. É só um pouquinho atrás, mas tudo bem, e Cristiane, ela vai entender, né? Porém, você não falou nada, você era muito gentil comigo, mas aprendi que você não gosta de chegar tarde, seu tempo vale muito, como o meu também, né? E você também odeia pessoas mudar os planos na última hora, né? Como os americanos, a gente sempre diz, vamos mudar. 15 minutos antes a gente liga, não posso atender, vamos amanhã, né? Então, em geral, eu acho que aprendi muito com os brasileiros de não esquentar a cabeça tanto sobre o tempo. Mas, por outro lado, também aprendi que não pode abusar, aproveitar, porque também em Brasil, como você falou antes,
quando você está trabalhando, claro que você tem que chegar na hora. E outra história, uma vez em Rio de Janeiro, eu tinha uma reunião com um presidente de um banco para 4 horas da tarde. E eu estava no meio de trânsito horrível. Eu cheguei realmente atrasada, mas pensei, tudo bem, estou no Rio, o capital de... Não está na hora, né, em Brasil. Mas, né, mas qual é a palavra para carioca, para, com tempo? É mais relaxado, mais... Eles são mais flexíveis com Flexíveis, o tempo. flexíveis. Então, chego no banco. E eu era só 15 minutos, não muito tempo. 15 minutos. Mas fiquei esperando, passou 1 hora, 2 horas, e finalmente, como às 6 horas da tarde, entra um moço, um assistente ao presidente. Ou seja, nessa ocasião, eu fui realmente punida, castigada, porque eu não tinha respeito chegar na hora para uma reunião com um presidente de um banco. Então, sempre estou me questionando sobre essa questão de tempo entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas eu acho que é bom chegar na hora, mas também é bom não ficar bravo quando o seu amigo ou sua amiga nem chega atrasado, né? Sim. E aí a gente comentou aqui um pouquinho que os brasileiros, né, como é que os brasileiros lidam com o tempo? Se a gente quer servir aí um jantar, você chama alguém para o aniversário, né? Os americanos não sabem disso e às vezes se frustram, né? Se você chamar aí, se você vai fazer uma festa, um churrasco, e aí você vai estar convidando brasileiros, e a gente tem aquele costume de falar 6h30 para todo mundo chegar às 7 ou 7h30, o americano vai chegar às 6h30 e vai perguntar, cadê o pessoal da festa? Então, assim, para os brasileiros, a gente valoriza mais o relacionamento. E se o amigo apareceu, a gente já estamos no lucro. Sim. E se é um evento social, só das pessoas terem chegado ali, não importa se chegou cedo ou mais tarde, o importante é a diversão. Esse é o olhar do brasileiro. Para os americanos é frustrante, porque eles fazem de tudo para chegar lá no horário, na festa, e de repente não tem ninguém. Uma pergunta, que eu faço a mesma coisa com meus amigos brasileiros. Se eu quero que eles cheguem às 8, eu falo que tem que aparecer até as 7h30. Porém, se todo mundo está fazendo isso, todo mundo não está recalculando também, pensando, ela falou 7, então pode ser 7h30, ou seja... Mas é isso, exatamente isso que acontece, é 6. Mas tá bom, se eu chegar até 6h30 tá um bom tempo, então a gente fica assim, entre 6 e 7h30 chegando na festa já está ótimo, ninguém vai reclamar, ninguém vai perceber. Ninguém vai reclamar. Agora nós brasileiros, como eu estava falando aqui com a Kirsten, para trabalho, né, geralmente a gente leva o tempo mais a sério. Os brasileiros são flexíveis, mas há trabalho, uma reunião de business, alguma coisa, né, nós temos, né, esse compromisso mais com o horário. E também aqui nos Estados Unidos, principalmente na região de Boston, onde a vida é muito corrida e é muito parecido com São Paulo, da onde eu sou, o tempo é dinheiro, então fica essa questão no nosso inconsciente, porque uma vez que você está inserido numa cultura diferente, você acaba adaptando aquilo lá, porque vamos ser produtivos, né? Então, misturando um pouco das duas culturas e tendo o melhor dos dois mundos, né? A gente entende e aprende também com os americanos a ser mais pontuais e entender o ponto de vista deles. Então, eu acho que isso é super bacana, a gente tá aqui explorando um pouquinho das duas culturas. Sim. Kirsten, eu quero que você me fale, então, na cultura americana, quando que o tempo é realmente importante e quando ele não é importante? Boa pergunta. E nós somos tão diferentes que os brasileiros temos que, quando a gente está com nossa família, quando a nossa amiga nos precisa, uma coisa também social com a família, a gente preocupa menos do que durante horas de expediente, né? Mas também eu acho que há um tema ainda maior que, por exemplo, hoje eu dei esse presente para você, né? Sim, gente, olha aqui o presente que a Kirsten me deu. Mas achei que foi, e abre para mostrar, porque realmente é um bujo, é uma agenda. Tem meu nome aqui, foi feito na Alemanha. Foi feito na Alemanha. Isso, e aqui tem alemão. lugares... Alemão e como japonês. E eu tenho uma cunhada
Alemanha. Uau, alemã. Alemã. Que eu devia ter falado em inglês, porque agora ela não vai assistir meu programa. Mas, então, eu achei que essa presidente já estivesse super atrasada, porque chegou uma semana e meia atrás, eu ia te dar num evento, não fui, eu ia até sua casa, você mora 10 minutos de pé, né? Tantas vezes que eu imaginei que eu ia tirar o presente e não deu certo, né? Hoje, quando eu estava saindo da minha casa, eu falei, que coisa irônica, porque estamos falando do tempo. Mas, neste caso, o timing, o tempo deu certo, ou seja, não é tempo em si, é o timing, que para mim é uma coisa de Deus. Que o timing é dele, que ele tem controle de todo o tempo. Ele tem todo o tempo que ele quiser. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Ele sabe. Mas ele tem um timing, e a gente nem sabe como falar essa palavra em português, não, né? Ele tem, é como se o que a Kristen está falando aqui, enfatizando, é que a gente tem o nosso plano, a gente, né? Eu sou a moça da agenda, então eu gosto de colocar aqui minhas prioridades, aquilo que é importante para mim, escrever sonhos. Eu tenho milhares de caderninhos de sonhos e tudo mais. Então é um excelente presente, obrigada. Mas a gente faz os nossos planos, mas nem sempre ocorre do jeito que a gente planejou. Então é importante ter os planos aqui, ter um horário, fazer planejamento, mas ao mesmo tempo Deus tem o tempo. Deus tem o tempo dele. Sim, mas a palavra, vamos pesquisar depois, porque tem que ter uma palavra, mas há uma palavra, timing, quer dizer que a coisa chegou na hora justamente certa. Na hora certa, que é uma coisa... No momento certo. No momento certo e timing, momento certo. Exato. Então, o momento certo é diferente que estar on time. E também, como você falou, a gente faz o melhor que a gente pode fazer, chegar na hora. Mas aí, há outra frase em português que eu adoro. Duas frases. Se Deus quiser, e não esquenta a cabeça. E outras, deixa rolar. Deixa rolar. Deixa rolar. Então, em Brasil, me dá, ou seja, eu estou mais à vontade em Brasil que aqui, porque não esquento, ou seja, sim, eu quero estar na hora, mas não esquento tanto, porque eu sei que as pessoas são mais flexíveis em Brasil. Que realmente, e a linguagem reflete que se Deus quiser, if God wants, right? If God's willing, it's up to God, right? If He wants it, may it be His will, right? So, timing é uma coisa muito maior que 5 minutos aqui, 1 hora allá. Timing por exemplo, também, eu falei não, claramente durante 2 anos, um rapaz, agora ele tem 24 anos, muito, muito jovem. Eu achei que não tinha muita coisa a aprender do rapaz, né? Mas depois de 2 anos de ele insistindo, resolvi participar, ou seja, entrar em empresa junto com ele, fazer uma parceria. Eu estou estou vivendo a minha melhor vida que nunca. Porém, eu falei não. Firmemente, claramente, não quero estar com você. Você venha comigo à minha empresa. Mas também eu posso pensar, por que eu não falava yes antes? Tanto tempo perdido. Mas não foi. Não sabe foi, por você quê? precisava daquele tempo, Sim, dizendo não porque, para explorar suas próprias coisas. Porque eu fui a 3, 4 empresas e nenhuma das 4 deu certo. Então agora eu realmente sou super agradecida. Eu entendo a importância do rapaz da empresa onde eu estou e a missão que eu tenho, a coisa que eu estou fazendo. Então o timing foi diferente que eu imaginava. E o rapaz não está bravo comigo. Ele não fala, por que você falou durante 2 anos? Não. Ele fala, que bom que você finalmente caiu a ficha, né? Sim. E caiu a ficha também e timing. Às vezes, you understand, like, it's right now. It's here, right? Sim, So, não sim, sei. sim. E também você falou que relacionamento é mais importante que timing em Brasil. E isso é verdade. O relacionamento é a prioridade número 1. Então, ninguém vai ver relógio se está junto com uma pessoa muito importante. Deixa rolar, né? Exato. O relógio, né? Se você está se divertindo, né? Deixa rolar. O mais importante realmente é o construir o relacionamento.
Ah, Kirsten, e agora você me deu esse presente maravilhoso, que eu estou muito feliz, e eu gostaria de perguntar para você como que você tem organizado aí o seu tempo esse ano? Como que é o seu dia típico para você? Como é que você lida com os cuidados da casa, marido, clientes, fazendo programas? A Kirsten participa de vários projetos, ela vive ligando para mim, Cris, vamos fazer tal projeto assim, assim? Cris, eu estou fazendo uma parceria assim, assado. Cris, não sei o que lá. Eu falo, gente do céu, como que essa mulher dá conta? Que mulher furacão é esse? Então, eu tenho o mesmo tipo de bujão e interessante porque primeira coisa também, eu dirijo muito, me organizo por o calendário, agenda, Google Mail, Gmail, Calendar. Sim. Estou aprendendo a usar o calendar porque eu gosto do papel. É virtual, ou seja, convido a Cristiane por e-mail e ela fala que sim, que vai assistir e automaticamente o evento já vai para a agenda dela, já está aí. Então, o calendário, ou seja, reuniões, treinamentos, clientes, está tudo no calendário, mas eu também tomo uma caneta com um jornal. E primeira coisa, eu coloco todas as minhas reuniões, né? Reuniões. How do you say also appointments? Consultas, etc. Mas, mais importante que isso, eu coloco aí uma lista de coisas que eu preciso fazer. E aprendi com a empresa onde eu estou agora, eles são muito enfocados em render o maior possível do seu tempo e fazer sua vida maior possível. E eles falaram que é muito importante que você não coloque mais que 6 coisas na sua lista. Eu ia falar isso. Porque sim, eu estou fazendo vários projetos, mas é importante cada dia, antes de dormir, eu coloco 6 coisas que eu preciso fazer até o próximo dia. E eu posso colocar mais, mas eu não posso pensar nisso até terminar os 6. Eu posso tomar decisão. Essa prioridade eu vou para amanhã, não importa tanto hoje, porque eu quero fazer isso no lugar, né? E como você falou antes, precisa deixar espaço na sua agenda para coisas que você não sabe que vai acontecer. E, por exemplo, almoçar ou sair com amigos. Não saio muito agora com amigos, mas estou super ocupada. Mas você tem suas prioridades, tem coisas que precisa ir assistir, mas também é importante não colocar coisas na sua agenda. É importante dizer não. É uma coisa mais difícil para brasileiros, né? Dizer não posso, não vou. E às vezes a gente fala assim, já pensando que a gente não vai aparecer. Isso é um erro. A gente não isso é o que eu trabalho muito nos meus clientes, principalmente para os brasileiros, quando eu estou atendendo, ajudando eles a organizar a agenda. Primeiro é minimizar a agenda, porque se a gente tem uma lista de 10 questões, e aí a gente só faz 5 no final do dia, fica lá se torturando. Céus, a vida, por que eu não terminei todos esses projetos? Então não é realístico fazer uma lista muito grande. 5, 6 coisas, né? De 3 a 5 coisas é realístico e isso realmente é a prioridade. E aí também, às vezes, tem coisas que a gente coloca na lista que não depende da gente. Né? Você ligou lá para a empresa, a pessoa não te respondeu, você não vai conseguir resolver aquilo, então não vai adiantar você deitar na cama e ficar se martirizando porque aquilo não foi resolvido. Você fez a sua parte. Mas a outra parte depende da outra pessoa. E vou pedir emprestado só um minutinho. Claro. Eu vou explicar outra coisa. Porque alguém como eu, normalmente, tem essa notinha aqui, tem uma lista de coisas aí. Isso é bom para pessoas como eu. Porque tem aqui, por exemplo... Isso é o segundo livro que eu tinha visto. Isso não posso mostrar porque isso é um notebook completamente branco. O bujo vem depois. Então isso é completamente vazio, mas o bujo que ainda vem vai ter, por exemplo, aqui, hábitos, né? E você coloca 5 coisas. Você quer fazer ginástica 3 vezes por semana, né? Você quer tomar quanto água cada dia? 2 litros, né? 2 litros, né? Então, no Bujo também vem, por exemplo, Habits Page, vem livros que você quer ler, coisas importantes
que não são ligados ao tempo. Então, em vez de fazer assim, aqui é a minha agenda, aqui todo o resto, você coloca tudo no mesmo lugar. E um caderno assim funciona igual, só que você coloca, por exemplo, books I want to read. Então, você tem outro presente ainda no caminho. Yay! Multiplicação de presentes. Gente, e é isso, e isso ajuda muito, tá? Na ansiedade, nessa preocupação, nessa pressão, tirar os seus projetos da mente e colocar no papel. Uma outra coisa que eu tenho uma cadernetinha pequena do lado da minha cama, então às vezes você vai dormir, aí você fala, gente, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que encontrar com isso, tenho que mandar um e-mail, eu tenho que fazer tantas coisas. Aí você não consegue dormir com medo de esquecer. Mas se você tem um caderninho, né, do lado da sua cama, você escreve, então saiu da sua mente, foi pro papel, você pode dormir. Amanhã vai estar escrito lá. Então Isso maravilhoso. pode ser outro episódio sobre sonhos. Sonhos. E como se chama? Subconsciência. Subconscious. O subconsciente. Subconsciente. Aham, exato. Então, o caderninho é maravilhoso para 2023. Adquiram o seu calendário, sua listinha de sonhos, coloque as suas prioridades. E aí, falando nisso, né? Essa é a nossa última pergunta aqui do programa. Kirsten, fala para nós, então, como que é... você já falou qual é o seu dia típico. 2023. Agora, isso, e como você quer que seja, o que você quer fazer de novo em 2023? Boa pergunta. Eu quero ser melhor em chegar na hora, mas também eu quero ter mais coisas agendadas também. Eu quero ter menos coisas mais importantes fazer. Eu quero mais e mais dividir coisas extras de coisas fundamentais, porque realmente a coisa que eu estou reparando, porque eu tenho mais idade que você, que o tempo realmente passa voando, né? Sim. Então eu quero fazer o melhor de cada momento em 2023, então eu tenho meu próprio bujão também, eu vou nas últimas 2 semanas deste mês fazer um vision board para o ano novo, né? E vou organizar o ano antes, né? Ou seja, vou planejar coisas daqui até os próximos 12 meses e colocar como pedras. E aí, em cima das pedras, no dia a dia, vou colocando os pedrinhas pouquinho menores, né? E em cima de tudo, durante o ano, quando coisas vêm inesperadas ou que não dá para agendar, eles são como areia que você coloca em cima das pedras e não sei como se chama, pedrinhas. Eu sei. Você tem um vídeo que fala sobre isso. Fala, porque você explica melhor em português. Explica eu não sei se eu lembro, assim, é como se a vida realmente fosse um vaso. Aí você coloca, as pedras grandes são as pedras importantes, é o que eu te falei. Então, na minha agenda, o que é a minha prioridade? Minha saúde, eu estar bem, dormir bem, funcionar bem. Porque se eu não estiver bem, meu filho não fica bem, meus clientes não ficam bem. Então, cuidar da minha saúde, meu equilíbrio é importante, aquele tempinho da manhã é importante para mim, para eu funcionar bem. Então, meu bem-estar, minha família, meus clientes, que são meus compromissos. Então, essas seriam as pedras principais na minha vida. As areias seria um encontro com uma amiga, um sair para jantar, um olhar a praia, né? Que a gente pode olhar a praia, avistar o pôr do sol. Ter esses outros momentos que são areias que tem espaço para espontaneidade. Então, o lindo da agenda é você colocar as coisas que são bem importantes, mas também ter esse espaço de flexibilidade para você colocar coisas que são divertidas, coisas que vai deixar você até mais produtiva. Inclusive, a gente não falou isso em inglês, mas você falou assim que comer, né? A Kirsten estava comentando que quando ela estava no Brasil, na empresa, os brasileiros ganhavam vale refeição e iam comer lá na cafeteria. E ela trazia a marmitinha feita pela moça que trabalhava na casa dela e achava que estava sendo mais produtivo, mas existe uma pesquisa que mostra, a pesquisa até americana, que mostra pessoas que se divertem, pessoas que tiram férias, pessoas que fazem uma pausa para alimentação, elas são muito mais produtivas, porque se você fica ali produzindo, sua mente, ela não, chega uma hora que ela esgota, então você acha que está sendo produtivo, mas
tá falhando a memória, tá faltando foco. Então é irônico. Então, para nós brasileiros que moramos aqui em Gloucester, região, Cape Ann, que estão nos assistindo, até quem está no Brasil, ter esse tempo de descanso, férias, né? Quando vocês saem de férias, né? Quando você sai de férias, você volta, você fica, nossa, meu trabalho é muito legal, nossa, que gostoso. E aí você produz muito mais do que ficar lá um ano inteirinho sem férias, trabalhando de domingo a domingo, achando que está sendo produtivo. E para nós brasileiros, a gente cai nessa armadilha sempre aqui nos Estados Unidos. E assim a gente vai ser muito produtivas enquanto nos divertir, né? Exato. Porque vamos fazer o melhor dos dois mundos. E estamos convidando vocês fazer parte dessa comunidade. Se você tem uma história, queiram aparecer no seu programa, na semana que vem vamos ter uma visita avisada. Convidada. Heather Atwood, local aqui da cidade de Gloucester, ela tem seu próprio programa de TV. Então aguarde o nosso próximo episódio. Até o próximo. Até o próximo. Venha participar do melhor dos dois mundos. Tchau. Tchau.